Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início a mais uma aula do cursinho Ideia e a aula de hoje é sobre as bactérias que fazem parte do reino Monera e o meu nome é Jordana. Então vamos lá. Algumas características muito importantes que não podem ser deixadas de lado das bactérias é que esse reino Monera, é justamente formado pelas bactérias e pelas arqueobactérias, certo? E todos esses seres, eles são muito simples. E além disso, são organismos unicelulares, e procariontes. O que são isso? Unicelulares, como a gente pode ver, são organismos que possuem somente uma única célula, então é formado somente por uma única célula, e são seres procariontes. Seres procariontes são aqueles seres que não têm um núcleo diferenciado, são aqueles seres que não têm a carioteca, aquela membrana que envolve o seu núcleo, certo? Além disso, não apresentam mitocôndrias, ou seja, aquelas moléculas que são responsáveis pela respiração celular, e também a única organela presente dentro dessa estrutura é o ribossomo. O ribossomo que é responsável por toda a questão da síntese proteica dessas bactérias. Lembrando que as bactérias são micro-organismos, são organismos muito pequenos. Além disso, a gente pode ver na organização, na estrutura dessas bactérias que elas possuem um flagelo, certo? Justamente para sua movimentação, certo? Para sua locomoção. Além disso, a gente pode encontrar dentro do citoplasma os ribossomos, que são as moléculas que eu falei anteriormente. Nós também podemos encontrar o nucleóide, que é justamente essa estrutura, que é composta pelo cromossoma bacteriano, certo? E além disso, a gente também pode encontrar o DNA, que é associado ao mesossomo, certo? Como a gente vê bem aqui, o mesossomo é como se fosse esse invólucrozinho que tem dentro da estrutura das bactérias. Outra coisa muito importante nas bactérias é que elas possuem uma membrana plasmática, obviamente. Elas também possuem uma parede celular e uma cápsula. Tudo isso para sua proteção, certo? E algumas bactérias, elas também possuem em suas estruturas essas fíndias, que seria mais para adesão celular, enquanto o flagelo a gente poderia ver mais como locomoção. E além disso, elas também têm essa outra estrutura muito importante, que são os plasmídeos, que são essas pequenas organelas. Os plasmídeos são moléculas de DNA que não são ligadas ao cromossomo bacteriano, é como se fossem DNAs que estivessem soltos do citoplasma, dentro do citoplasma, certo? Espalhados. E esses plasmídeos, eles costumam conter genes que dão resistência aos antibióticos, certo? E é basicamente isso das bactérias que a gente precisa saber, que elas possuem 4 estruturas fundamentais. A membrana plasmática, além da membrana plasmática, nós temos o citoplasma dessas células, nós também temos os ribossomos, e nós temos também o nucleóide, certo? Que é onde nós temos o nosso material. E as formas das bactérias. As bactérias, elas têm inúmeras formas. E uma delas é as formas de espirilos, que é justamente essa formazinha de espiral, como a gente pode ver bem aqui. Nós temos a forma de coco, certo? Que é essa formazinha arredondadas, que elas podem se diferenciar em cocos, que são formas arredondadas únicas, diplococos, streptococcus, que seria mais uma fileira, e estafilococcus seria como se fosse um cachinho de uvas, certo? Nós também temos a forma do vibrião, que é essa formazinha de vírgula, como a gente vê bem aqui, parece aquelas formazinhas de chito, de xilito. E nós também temos o bacilo, que é justamente essa formazinha de bastonete, como se fosse um bastãozinho. Além disso, nós temos também as bactérias que são flageladas e as bactérias que são esporos bacterianos, as bactérias flageladas, como o próprio nome já diz, são bactérias que têm flagelos e os esporos, elas contêm esporos dentro das suas estruturas. E na nutrição das bactérias, o que a gente precisa saber sobre a nutrição das bactérias? Bem, a nutrição das bactérias, elas podem ser autótrofas
ou elas podem ser também heterótrofas. Como assim? As bactérias autótrofas, elas sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese, como as cianobactérias, certo? Nós vimos anteriormente que existem, né, as cianobactérias, as arcobactérias, as bactérias. Então, elas sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. E nós temos as bactérias heterótrofas, ou seja, que elas acabam pegando esse alimento, esse material orgânico do meio onde elas se encontram. Por exemplo, nós temos as saprofíticas, que elas decompõem o material orgânico, as simbiontes, que elas vivem uma relação mutuosamente vantajosa com algum hospedeiro. Nós temos anaeróbicas restritas, que elas fazem fermentação, e nós temos as aeróbicas, que elas fazem a respiração celular, certo? Então, nós temos esses tipos de bactérias a partir da sua nutrição. Então, gente, classificação quanto ao tipo de respiração. O que nós temos? Nós temos aeróbios, certo? Que eles vão depender do oxigênio para obter essa energia, pois eles realizam respiração aeróbia. Nós temos os anaeróbios, que são restritos ou obrigatórios, que não dependem do oxigênio, pois eles realizam respiração anaeróbia, né? Nós temos, por exemplo, as bactérias do tétano e do botulismo. E nós temos também os anaeróbios facultativos, ou seja, são classificados como anaeróbios facultativos esses organismos que, na presença do oxigênio, eles realizam respiração aeróbia e, na ausência desse gás, eles realizam os processos anaeróbicos, certo? E aí eles podem fazer fermentação, por exemplo, ou algum outro tipo de respiração. Bom, quanto à questão da reprodução das bactérias, são alguns tipos de reprodução que são bastante diferenciados de algumas outras estruturas e de alguns outros organismos, certo? Inicialmente, na reprodução das bactérias, a mais comum é a reprodução do tipo assexuada, que é essa que nós vamos ver, e ela pode ser chamada de bipartição ou cisparidade. O que é isso? Nós temos o quê? Nós temos aqui uma bactériazinha com a sua parede celular, sua membrana plasmática e a sua molécula de DNA, certo? E aí nós vamos ter a duplicação desse DNA bacteriano. E depois que nós temos essa duplicação do DNA bacteriano, a gente vai ter a divisão desse DNA, certo? Nós vamos ter a divisão dessa célula em outras duas células. Bem aqui a gente já está vendo o intermediário dessa divisão, certo? E aqui nós já temos as duas células filhas, pode-se assim dizer, separadas, tá bom? Então, as bactérias, elas multiplicam-se muito rapidamente por esse processo. E quando elas estão em condições favoráveis, né? E acabam duplicando, por exemplo, em 20 minutos, esse DNA e todo o processo. E a separação desses cromossomos, eles contam com a participação dos mesossomos. A gente viu anteriormente que nas bactérias, na sua estrutura, eles têm mesossomos, que são essas entradinhas aqui, ó, na célula, certo? Esses envoltórios para dentro do citoplasma. E essas pregazinhas, elas ajudam nessa separação, porque elas existem também enzimas, né, que acabam participando dessa separação. E agora nós vamos a outro tipo. Outra coisa importante em relação a essa disparidade que a gente viu anteriormente é não confundir essa separação com a mitose, certo? Isso não é mitose, é divisão binária, cisparidade, bipartição, tá bom? Vamos lá. Outro tipo de transformação de reprodução bacteriana é assexuada, certo? E entre elas nós temos a transformação. Na reprodução sexuada, nós temos que as bactérias, elas consideram qualquer processo, né, de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para a outra. Então, vamos iniciar pela transformação. Na transformação, o que ocorre? Nós temos aqui a célulazinha bacteriana, certo? Bem bonitinha, com seu material genético, muito lindo. E aí, na transformação, o que ocorre? Na transformação, essa bactériazinha, ela vai absorver, como se fosse as moléculas de DNA dispersas no meio,
e elas vão incorporar seu material genético. Ah, mas como assim? Nós temos aqui essa célula bacteriana e o que ocorre? Nós temos a lise celular, certo? Vamos supor que alguma célula do micro-organismo hospedeiro quebrou-se e aí nós tivemos a quebra também do DNA. Quando nós tivemos a quebra do DNA, nós temos a formação de fragmentos desse DNA doador. E essa minha célula bacteriana, ela vai se aproveitar disso. Então, esses fragmentos desse DNA, eles vão se ligar, os fragmentos desse DNA doador, eles vão se ligar à minha célula bacteriana, certo? Como é que eles se ligam? A partir de receptores que tem, certo, nessas camadas. E aí, ele vai incorporar esse DNA, esse fragmento de DNA na célula receptora. E esse fragmento de DNA, ele vai ser integrado ao cromossomo da célula receptora, como a gente vê bem aqui, certo? Os cientistas, geralmente, eles têm utilizado essa transformação como uma técnica de engenharia genética para introduzir genes de diferentes espécies em células bacterianas. E esse é o processo que ocorre espontaneamente na natureza. Outro tipo de reprodução que nós temos é a reprodução bacteriana sexuada, certo? E aí a gente viu a transformação, né? E agora nós vamos ver a transdução. O que ocorre na transdução? Na transdução, nós temos moléculas de DNA que elas são transferidas de uma bactéria a outra usando vírusinhos como vetores. Um exemplo deles são os bacteriófagos. Ou seja, nós temos moléculas de DNA que são transferidas de uma bactéria para outra por meio desse bacteriófago. E estes, ao se montar dentro das bactérias, eles podem eventualmente, né, incluir alguns pedaçozinhos de DNA da bactéria que lhe serviu de hospedeiro. Então, vamos lá, para a gente ver como é o passo a passo. Nós temos aqui um fagozinho, certo? Seria o bacteriófago, com o seu DNA. Então, nós temos o DNA de um fago, vai penetrar na célula de uma bactéria. E aí o DNAzinho do fago daqui, ele já penetrou no material de uma bactéria. Aí nós vamos recapitular. O bacteriófago, né, que é justamente essa estruturazinha, ele é um vírus que infecta bactérias. Então nós temos que o DNA de um fagozinho vai penetrar na célula de uma bactéria. Ou seja, como eu falei anteriormente, né, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando um vírusinho como vetor. Então vamos lá. O DNA do fago, né, ele vai se integrar ao DNA de uma bactéria como um prófago, certo? Isso vai se assemelhar um pouquinho da reprodução dos vírus. E o prófago, ele vai iniciar o ciclo lítico, ou seja, o DNA da bactéria, o que vai ocorrer? Ele vai se degradar, esse DNA bacteriano vai ser degradado, e novos fagos, né, podem conter algum trechozinho desse DNA de uma bactéria. Ou seja, nós tivemos que o DNA de um fago penetrou na célula de uma bactéria, esse DNA se integrou ao DNA da célula, da bactéria, e aí nós temos que esse DNA da bactéria ele é degradado, certo? E novos fagos vão conter algum trecho desse DNA. Posteriormente a isso, nós temos o quê? Nós temos aquele processo de maturação e da formação de novos fagos. Então, a célula bacteriana ela vai se romper, né, fazendo com que seja aquele ciclo lítico, onde nós temos a lise celular. E ele vai liberar alguns fagos que podem infectar outras células. E aí, esse fago vai infectar uma nova bactéria com esse novo DNAzinho mutado, certo? E aí, nós temos que genes de outras bactérias são introduzidos e integrados ao DNA da bactéria hospedeira. Ou seja, nós tivemos um bacteriófago que já estava com um DNA, né, de uma bactéria já que foi envolvido. E aí, ele vai se integrar o DNA de uma bactéria e vai ocorrer todo aquele ciclo lítico e vai ter o rompimento da célula, rompimento da célula, né, a morte celular, e o fago vai infectar uma nova bactéria. Outro tipo de reprodução que nós temos é a reprodução bacteriana sexuada do tipo conjugação. Isso é bem legal. Na conjugação bacteriana, nós temos que os DNAs de um macho, né, de uma bactéria doadora, como nós temos aqui, por exemplo,
o DNA desse macho, ele vai para uma célula receptora, que no caso é a fêmea. Então, nós temos aqui o DNA bacteriano, bem como o plasmídio, né, desse macho, e nós temos a formação de uma ponte citoplasmática, em que esse DNA, esse plasmídio, que ele geralmente fica solto dentro da célula, é aquele que a gente viu anteriormente, ele vai ser repassado para essa célula fêmea. Esse fragmento de DNA transferido, ele vai se recombinar, né, com o cromossomo da bactéria fêmea. Então, quando a gente vê aqui mais na frente, nós temos que o material ele vai ser recombinado e ele vai ser repassado para a célula fêmea. E mais à frente nós temos a produção de novas misturas genéticas, né, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Então, nós temos um DNAzinho da célula macho, que é repassado para a célula filha, para a célula fêmea, na verdade. E aí, justamente por essa ponte citoplasmática, que também é conhecida como pile sexual, certo? Que algumas bactérias possuem, e esse DNA ele é repassado. E nós vamos ter, né, uma nova conformação genética e a divisão, a separação dessas células. Quais são as importâncias das bactérias? Bom, as bactérias elas são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, então elas ajudam a decompor essa matéria. Na microbiota humana, a gente tem muito isso dentro do nosso organismo, dentro do nosso intestino, e também acabam sendo também agentes causadores de doenças no homem. E em processos industriais, como lactobacilos, para fazer iogurtes, queijos, coalhadas. No ciclo de nitrogênio, elas são importantíssimas, porque elas vão produzir o nitrogênio que é usado pelas plantas. Na biotecnologia, como a gente viu um pouquinho, para a síntese de substâncias também, como a insulina, o hormônio do crescimento. E na agricultura, como controle biológico. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham ótimos estudos e resolvam as questões das apostilas, certo? E boa sorte, bons estudos.